Alô, amigas e amigos da TV Taperá, você que nos acompanha semanalmente através do Facebook Jornal Taperá, Instagram, @Jornal Taperá e através do YouTube TV Taperá. Bom, não é novidade nenhuma, né, o número de casos de Covid em criança. Realmente, agora, esse ano, nós nunca tivemos tantos casos confirmados da Covid-19 em crianças. Há um ano atrás, principalmente há 2 anos atrás, nós não tínhamos praticamente casos da Covid. Agora parece que houve um estouro. Então, essa variante Omicron da Covid-19 está se alastrando com bastante rapidez, porém, felizmente, com casos não letais como do ano passado, felizmente. Mas o número de crianças, principalmente falando no aspecto pediátrico, o número de crianças detectadas com Covid-19 é muito grande. E quais são os sintomas? Bom, os sintomas variam muito porque se confundem com os sintomas da gripe ou também os sintomas de um resfriado. Então é comum a criança ter coriza, a criança ter espirros, a criança ter tosse, febre alta, náusea, vômito e, logicamente, a falta do apetite. Bom, disso tudo, eu quero orientar vocês o seguinte: nós não vamos ter teste para Covid para todo mundo, infelizmente, tá? Lógico que o ideal era que quando tivesse algum sintoma que se enquadrasse dentro do sintoma da Covid, a gente já pudesse fazer o teste, tá? As unidades básicas de saúde, têm até trabalhado com uma certa agilidade, porque é só chegar lá e pedir para fazer, que eles fazem. Eu acho que está certo, tem que ser assim mesmo, tá? Porém, os insumos eu acredito que sejam insuficientes para atender toda a população, tá? Mas, independente desse problema, o que eu quero falar para vocês hoje é algumas orientações importantes para poder atravessar esse período difícil. Primeira coisa, gente, falando em pacientes exclusivamente pediátricos, tá? Febre é um sintoma que ocorre em todos esses casos, seja Covid, seja resfriado ou seja gripe, tá certo? Febre alta, normalmente Covid e influenza, a febre é de 39,5 para cima, febre alta, tá certo? E essa febre, gente, não vai embora antes de 3 a 4 dias. Mesmo dando remédio de febre, essa febre não vai embora, tá? Por isso que vai o nosso alerta. Não fica tuchando a sua criança com um monte de antitérmico, tá? Não dê o AS de jeito nenhum, tá? A primeira opção, que eu sugiro é a dipirona. Se tiver alergia com a dipirona, o paracetamol. Seriam praticamente esses 2 medicamentos. Terceira opção seria o ibuprofeno, mas ainda eu dou preferência à dipirona. E, em segundo lugar, o paracetamol. Repito, AS, ácido acetil salicílico, é bom evitar. Muito bem, evitem ficar tirando febre toda hora, porque a febre não vai embora, tá certo? E eu oriento a não ficar intercalando uma hora da dipirona, outra da paracetamol, coisa desse tipo, não. Porque quem vai filtrar todos esses medicamentos é o seu rim e seu fígado. Dando muito antitérmico, você pode lesar esses órgãos. Então, vale a pena esse cuidado, porque o seu corpo já está debilitado, tanto pela Covid como pela influenza, que é que causadora da gripe. Então, seu corpo está doente. Então,
está mais fraco, logicamente. Então, os efeitos de antitérmico a gente precisa tomar cuidado porque pode lesar, né, o fígado ou alterar também o rim. Então, tudo isso aí, gente, é um alerta para tomar cuidado com muito medicamento. Tá? Agora, se o sintoma só for febre, né, não tiver tosse forte, né, uma coriza simples, higiene nasal, tá certo? E bastante água, né, são sugestões importantes para você ficar em casa de uma forma mais tranquila, apesar da febre que te preocupa, para não procurar à toa o pronto-socorro. Tá? Pronto-socorros lotados, bastante gente, você vai ficar no meio de muita gente, tá certo? E é um risco sempre a mais, tá? Um outro sintoma comum é a tosse. Essa tosse, gente, o pessoal pensa que essa tosse passa de um dia para outro. Guardem bem, não existe tosse que vá melhorar antes de 10 dias. Eu sempre preconizo aí um tempo de 2 semanas para essa tosse ir embora. Lógico que dependendo da evolução da tosse, a gente precisa tomar cuidado com a broncopneumonia, com a pneumonia, mas isso cabe ao médico ver e cabe à família notar que se está aumentando. Mas se a tosse é do mesmo jeito, aquela tosse forte, não houve aumento da intensidade da tosse, não houve aumento da frequência, criança não está cansada, porque se a criança estiver cansada para respirar, tem que levar no médico sim, tá certo? Mas aquela tosse que sempre teve, então deixa com a tosse, vai dando bastante água, aquele chazinho caseiro ajuda muito, muito, muito. Tá? Respeitem a falta de apetite da criança, não queira fazer com que eles fiquem comendo, tá com falta de apetite, estou preocupada. Bom, fique preocupado com a falta de apetite, mas não fique forçando, porque senão o aumento do vômito é maior, correto? O que a criança precisa quando o motorzinho está quente, está precisando de água. É isso que precisa, né? Aí quando o organismo começar a melhorar, aí sim a criança automaticamente vai ter mais apetite e vai comer naturalmente, gradativamente, de uma forma como era antes. Então vamos respeitar essa falta de apetite, tá? Uma outra coisa que a criança se queixa é da dor de garganta, quando ela pode referir para os pais, tá? Então essa dor de garganta, com antitérmico, muitas vezes em 2, 3 dias pode ceder. Agora, se a dor de garganta for muito forte, aí precisa realmente examinar para ver se não há necessidade de passar algum antibiótico. A gente sabe que Covid é vírus e influenza é vírus, mas a imunidade pode baixar e aquelas bactérias que habitam naturalmente a nossa garganta podem começar a se sobressair e pode levar à infecção por bactéria. Por isso que normalmente a gente pode também proteger a garganta com um antibiótico. Lembrando que para Covid a gente não tem remédio de antibiótico e vai depender muito do estado geral de cada criança. Mas, em suma, o que eu quero dizer para vocês de uma forma bastante assim prática é o seguinte: levo ou não levo a criança no pronto-socorro? Você deve levar a criança no pronto-socorro, como eu falei, se a criança estiver tossindo de forma progressiva, está com falta de ar, está notando que a dificuldade para respirar está aumentando, então tudo bem. Então vai no pronto-socorro porque precisa examinar esse pulmão, né? Vamos ver se não tem pneumonia ou broncopneumonia, tá? A criança reclamou de dorzinha de garganta. Vai dando só antitérmico, espera 2, 3 dias, notou que essa dor persiste, então vai ter muito provavelmente que se associar com outros medicamentos, inclusive antibiótico, tá? Mas se o sintoma só for febre e aquela tosse, que a gente nota que a tosse não está aumentando, mas é persistente, então eu aconselho a ficar em casa. Não vai no pronto-socorro não, porque você vai ficar esperando lá e você pode muitas vezes trazer de brinde para casa um outro micróbio. Então, sempre que possível, ficar em casa. Hidratar bem e antitérmico, tá? Por quê? Porque com isso
no decorrer de 2, 3 dias, certamente essa febre vai cedendo e a criança vai voltando ao seu estado natural, simplesmente com a ação do antitérmico e a defesa do seu próprio organismo, sem precisar correr riscos maiores. Agora, precisamos usar máscara em casa, tá? Criança doente, os adultos têm que usar máscara em casa, tá certo? Porque a gente não sabe que micróbio que esse menino, que essa criança tem. Tá? Se for uma idade da criança usar máscara, eu recomendo também usar máscara em casa, tá certo? Agora, se algum adulto tiver com um teste COVID positivo, né? Logicamente, o isolamento tem que ser mais rigoroso ainda, tá certo? Agora, sempre lembrar, uso de máscara corretamente em casa, lavar as mãos, a higiene é fundamental e evitar assim esse contato muito próximo são dicas importantes mesmo na sua casa, tá certo? A gente sabe que muitas casas não tem nem condições de fazer isso, mas o uso de máscara já é um grande protetor, mesmo que existe gente que acha que máscara não adianta, isso, aquilo, tal. Mas o que nós temos que orientar são maneiras e procedimentos de a gente evitar a disseminação tanto da influenza, que é o H3N2, essa cepa que está aparecendo aí, né? E também da Covid, essa variante Ômicron, tá? Então, muita tranquilidade, né? Apesar de muitos casos da Covid, felizmente são casos assim que não precisam de tanta hospitalização. Eu acredito que no caso dos adultos também esteja acontecendo isso. Agora, vamos ver se a gente consegue tratar mais em casa e não ficar apavorado por causa da febre, procurar o pronto-socorro ou qualquer assistência só por causa da febre. Tá certo? E notando que há necessidade de fazer o teste, então ir na unidade básica de saúde, que lá eles fazem o teste sem muita burocracia. É assim que a gente vai levando e a gente vai contornando esse período difícil, tá certo? Mas com certeza será mais uma etapa que nós iremos passar convivendo essa Covid que veio para ficar. Isso não vai embora não, gente, tá? Vai diminuir, nós vamos sair dessa pandemia, mas enquanto tivermos essa pandemia, nós temos que seguir todas as orientações para que nós possamos ter uma convivência não muito pacífica, mas que possamos suportar essa Covid e quem sabe, futuramente, fazer as vacinas anualmente, se for o caso. Enquanto isso, nós temos que vacinar sim. Reafirmo, as crianças, a nossa recomendação é que as crianças sejam vacinadas. Se porventura você tiver uma justificativa muito grande para ir contra essa orientação, a gente respeita, mas a orientação é das crianças serem vacinadas para dar maior proteção, tá certo? Nós temos muita fake news a respeito de vacina, mas a nossa orientação é: levem para vacinar as suas crianças, correto? Gente, tente divulgar esse nosso programa, compartilhar com outras pessoas, famílias, amigas que porventura não tenham oportunidade de ter conhecimento dessas orientações, que eu acredito que são orientações que irão ajudar muito as famílias, tá bom? Muito obrigado e até o próximo programa.